Oi pessoal, e essa semana nós vamos falar do último assunto que eu escolhi para falar para vocês sobre as doenças felinas. Nós vamos falar sobre a peritonite infecciosa felina. Essa doença é causada por um coronavírus que é diferente do coronavírus da Covid-19. O coronavírus entérico felino não é transmitido para humanos, assim como não tem nada estabelecido de que o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, coronavírus, seja transmitido para os gatos. E o que é importante nessa doença? É uma doença muito triste, invariavelmente fatal. Tá? O que acontece? O coronavírus entérico felino, ele é amplamente distribuído aí na população de gatos. Estima-se que gatos que não vivem em colônia, até 40% dos gatos, seja portador do coronavírus entérico. Em gatos de colônia isso já aumenta, porque se o vírus ele está no intestino, pode ser encontrado nas fezes. Há animais de colônia que não têm uma boa higienização, até 80% ou mais desses gatos serão portadores do coronavírus entérico. E o que acontece? O coronavírus entérico ele pode causar uma diarreia que aparece, some e a gente nunca sabe, nunca vai descobrir que esse gato teve aí um coronavírus. Só que a questão da PIF é que se o sistema imune do gato não é tão bom e o vírus sofre uma mutação, o vírus tem a capacidade de mutar, aí sim ele sai do intestino e ele pode levar a alterações em todo o organismo do animal. Então o que é importante falar para vocês? O fato do gato ser portador do coronavírus não quer dizer que ele vá desenvolver a PIF. E o gato que tem o coronavírus da PIF, esse coronavírus ele é mutante. E esse vírus mutante não é transmissível para outros gatos. Isso é importante na hora que a gente for falar aí de prevenção e de manejo. E o que acontece basicamente nessa doença? O vírus ele causa inflamação generalizada, principalmente nos vasos, e aí ele forma as efusões, principalmente efusão abdominal, por isso que a gente chama de peritonite. Alguns gatinhos podem ter efusão pleural, ou seja, juntar líquido no tórax, e aí o sintoma que a gente vê primeiro seria a dificuldade respiratória, tá? Esse líquido que junta, que se acumula, seja em tórax, em abdômen ou nos dois, é um líquido que quando a gente faz a avaliação, ele não tem célula inflamatória, ele não tem bactéria, ele só mostra que houve uma inflamação dos vasos e houve extravasamento. Qual que é a questão? Por que é tão difícil diagnosticar a PIF? Porque não existe um exame que detecta a mutação do vírus, até porque a gente não sabe ainda exatamente aonde está a mutação do vírus. E fazer um exame para detectar coronavírus em gato não tem validade nenhuma, porque pode ser o coronavírus entérico. Uma outra forma da doença que dificulta ainda mais o diagnóstico é a forma seca, aonde em qualquer parte do organismo se formam complexos de antígeno-anticorpo, sistema imune segurando aí com que o vírus se multiplique e se espalhe, que aí leva à forma seca da doença. E essa forma seca ela é muito mais difícil de diagnosticar, porque eu não sei aonde exatamente estão esses complexos de antígeno-anticorpo. Ele pode invadir a medula espinhal, ele pode invadir o sistema nervoso. Uma forma também bastante observada da PIF seria a forma ocular. E por mais que eu faça o tratamento normalmente é baseado em anti-inflamatório, lembrando que anti-inflamatório para gato com boa resposta é corticoide, que também dá uma segurada na resposta imune, seria só para controlar os sintomas da doença. A doença, uma vez que manifesta sintoma, ela acaba sendo progressiva e a gente não consegue recuperar esses animais, infelizmente. E aí, esses gatos jovens, como o sistema imune deles também, mas em filhotinhos, não está totalmente desenvolvido, a forma efusiva acaba sendo uma das mais comuns.
A gente nunca consegue fechar o diagnóstico definitivo de PIF, não tem um exame que vai bater o martelo. A gente sempre faz um apanhado de exames, um apanhado de sinal clínico e acaba fechando o diagnóstico, mas infelizmente esses gatinhos vêm a óbito. O único exame que seria definitivo seria um exame histopatológico, coletar um fragmento de biópsia, aonde tem essa deposição de imunocomplexo e fazer um exame que também é um pouco mais avançado, que seria o exame de imunohistoquímica. E aí eu iria detectar, seria o único exame definitivo. Fazer PCR para coronavírus, dar positivo não quer dizer, pode ser que o gato tenha o coronavírus entérico, teve uma diarreia e esse vírus nunca vai sofrer mutação. Por ser transmitido pelas fezes, então animaizinhos, gatos de colônia, aí eles são os mais afetados, principalmente quando se coloca filhotinhos em colônias onde tem muitos gatos adultos. Como é muito difícil a gente bater o martelo, diagnosticar a PIF, principalmente a seca, o tratamento se baseia no controle de sintomas, em oferecer aí qualidade de vida para o gatinho. Se tem inflamação, febre, anorexia, a gente vai estar manejando tudo isso. Vacina no Brasil a gente não tem disponível e nos países onde existe a vacina disponível para PIF, esses gatinhos só podem tomar vacina a partir das 16 semanas de idade. E muitas vezes os gatos, os filhotinhos, eles já têm o vírus antes desse período. Então a vacina também, por conta desse tempo de administração, também pode não ajudar muito. No Brasil a gente não tem vacina e o que a gente poderia diminuir aí a contaminação seria evitar colocar em abrigos gatos muito pequenininhos com gatos adultos que possam estar eliminando o vírus nas fezes, mas os gatos adultos têm um sistema imune melhor e eles não vão estar desenvolvendo a doença. Nos animais jovens, nos animais com imunossupressão, se o organismo não consegue segurar aí a replicação viral, o vírus também tem chances de sofrer essa mutação. O que todo mundo pergunta é, se eu tive um gatinho que morreu de PIF, eu posso adotar um outro gato? Você pode, tá? O vírus da PIF não é transmissível. O coronavírus entérico que causa diarreia é que é transmissível, principalmente através das fezes. Então, se você troca a caixa de areia, comedouro, bebedouro, esse vírus ele também não vai estar ali de uma forma infectante no ambiente. Então, pessoal, para essa doença, como o próprio diagnóstico acaba sendo um conjunto de sintomas, a gente não tem nada patognomônico que vai bater o martelo, o que a gente tem para fazer por esses pacientes, e aí, mais uma vez, procurar um clínico, um especialista em felinos, porque um especialista em felinos dificilmente vai diagnosticar uma PIF com toda certeza e sem fazer vários exames. E o que a gente pode fazer para ajudar esses gatinhos seria o controle de sintomas, oferecer qualidade de vida, mas infelizmente a gente acaba perdendo esses pacientes. Eu espero ter ajudado. Se você conhece alguém que teve ou você já teve um gatinho com essa doença ou com suspeita dessa doença, ajuda a compartilhar o nosso vídeo, dá uma curtida, segue o nosso canal que a gente sempre vai estar dando várias dicas, falando sobre vários assuntos. Esse foi o nosso último assunto que foi escolhido, mais votado, sobre as doenças específicas de gatos. Na próxima semana vamos falar um pouquinho sobre a prescrição de medicamentos em medicina felina. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.